Olá, se você deseja ser um empreendedor, fique ligado. Esse programa foi feito especialmente para você. A partir de agora, confira as dicas dos nossos convidados, Geraldo Neto, nosso consultor, e Duperron Ribeiro, empresário. O aprendiz de hoje é o estudante Daniel Otero. Daniel, muito bem-vindo ao programa. Você está aqui para esclarecer todas as suas dúvidas com o nosso consultor e também com o empresário convidado de hoje. Sim. Vou começar te perguntando, você tem desejo de montar uma empresa? Em que área? Que tipo de empresa? Na realidade, eu já desenvolvo hoje um negócio, de marketing multinível e é o ramo que eu pretendo continuar, porque é uma tendência de negócio, é algo que está crescendo bastante e eu pretendo continuar nesse ramo. Explica para a gente rapidinho, o que é marketing multinível? Marketing multinível significa um produto chegar até o consumidor diretamente, sem passar por intermediários, e onde o empresário que desenvolve essa atividade, ele é recompensado não só pelo seu esforço pessoal, mas por uma duplicação de trabalho, que é efetuada por pessoas do ciclo de amizade que querem desenvolver esse trabalho também, e essa pessoa é recompensada por esse trabalho dessas pessoas também. Ou seja, venda de produtos para uma rede, é isso? Uma rede de distribuição, onde você é recompensado não só pelo seu esforço, mas pelo esforço de várias pessoas que estão junto com você. E você multiplica isso, ou seja, você pode vender para uma pessoa que também queira fazer como você, que venda esses produtos. Exatamente. também. E aí você ganha em cima do isso, que a pessoa a empresa vende me recompensa também. por isso, não é a pessoa que me paga. Entendi. E aí, qual é o seu objetivo agora, a partir de agora? Por que você está aqui? Sim, eu vim hoje para aprender um pouco sobre a questão de ser empreendedor, pegar algumas dicas de pessoas que já empreenderam negócios, Somente com o Duperron, que vai estar contando um pouco da história dele, porque ele tem uma área de atuação, eu tenho outra, mas o negócio em si, ser dono do próprio negócio, tem situações que são semelhantes e que podem me acrescentar muito no meu crescimento pessoal. Então, quer dizer, dentro desse negócio que você já desenvolve, você quer se aperfeiçoar, ou seja, Exatamente. você quer mais segurança para algumas outras frentes de atuação. Exatamente isso. Pegar mais experiência, digamos assim, com pessoas que já têm mais experiência no ramo. Ok. Duperron, muito bem-vindo ao programa. Duperron, qual é o seu negócio? Que tipo de negócio você desenvolve? Eu digo que a gente desenvolve software para engenharia, que, vamos dizer, não é esse tipo tradicional de tecnologia que é feita em termos de controle de estoques, etc. Não é isso. É sim uma ferramenta que ajuda os engenheiros a entenderem, a controlarem uma determinada situação, No nosso caso específico, o produto principal dentro dessa coisa do software para engenharia é um software que você insere dentro de um modelo tridimensional, como se fosse, vamos dizer assim, você imagina uma plataforma offshore, um navio, Onde você vê ele girando, etc., assim, como se fosse um videogame. E ali você vai inserindo dados históricos de degradação que você pegou de inspeções que você fez nessa estrutura, Certo. E dos reparos que você executou ao longo do tempo também. E aí o software com isso vai estimando para você como é que está progredindo essa degradação, como que essa degradação progrediu e, consequentemente, quais são os riscos que você está correndo em cada região dela. Onde os riscos são maiores, você vai tomar algum tipo de atitude, vai chegar ali, bom, aqui eu tenho que fazer um reparo, ali eu não fiz nada, eu tenho que fazer uma inspeção para ver como é que está. É um monitoramento mesmo. É um monitoramento, na verdade, vamos dizer, é você pegar o monitoramento que você já tem hoje feito, colocar dentro dele para ter o controle de informações que, se você não tivesse isso no software, o volume era muito grande, você não conseguiria, você ficaria perdido em cima daquilo. Então você rapidamente é capaz de, numa olhada, saber como é que está a situação. E quantos por cento tem de confiabilidade nesse relatório que o software passa? O que a gente pode dizer assim? Bom, eu diria o seguinte, só para você ter uma ideia da coisa, era muito comum, antes da gente criar essa tecnologia, que um navio, por exemplo, chegasse para fazer um reparo no estaleiro e trocasse o dobro de chapas de aço que estava previsto inicialmente. Então você chegava, imagina só, você chegar na sua oficina do carro lá, que é o navio levando, e os seus mecânicos particulares da sua empresa disseram que você ia gastar X, lá, 10 mil reais, no caso de navios, tantos milhões de dólares, Sim. E no final das contas você descobre que ao invés de 2 milhões de dólares, você vai gastar 4 milhões de dólares. Ou cifras bem maiores, 10 para 20 milhões, etc. Isso tinha um impacto muito grande no negócio. E isso era muito comum. Muito comum porque as pessoas não conseguiam, em cima das informações
com uma ação, vamos dizer, manual, né? Uma pessoa fazendo aquilo, em desenhos, estimando, etc., não conseguia a precisão que a gente tem. Então, hoje você chega lá, você vai errar 10%. Agora, a pessoa que é leiga, por exemplo, para mim, eu fico imaginando como foi para você desenvolver esse software. E aí a pergunta é mais ou menos essa, foi uma questão de você ter aquela visão, quer dizer, o desenvolvimento era, digamos, simples para uma pessoa que entende, claro, um profissional como você, e você percebeu ali uma oportunidade, falou assim, vou desenvolver um software para isso. E era uma solução simples, vamos dizer assim? Ou foi algo que realmente você teve que estudar muito? Como é que foi descobrir essa oportunidade, essa carência no mercado e, ao mesmo tempo, desenvolver um produto que, para o leigo, assim, é algo bem complexo? Essa sua pergunta é muito interessante pelo seguinte, porque eram as duas coisas. Por que eram as duas coisas? Se eu visse de cara todas as dificuldades que aconteceriam no decorrer desse desenvolvimento, eu já ia desistir de cara, porque é muito difícil, né? Só para você ter uma ideia, os desenvolvedores que a gente tem na empresa hoje são mestres, doutores em computação gráfica, são pessoas de altíssimo nível, né, para fazer esse negócio. Mas o que eu sempre uso para poder criar alguma coisa? Abstração. Eu não penso nos problemas que vão acontecer para aquele negócio acontecer, ou que vão surgir para aquele negócio acontecer. Eu penso já no negócio acontecido. Eu já imagino, né, aquela coisa do viajar, né? Que, aliás, tem outras pessoas muito antes de mim já faziam isso. Einstein falava muito disso, né, daquelas viagens mentais, etc. Né? Eu consigo, então eu abstraio dos problemas, eu imagino a solução pronta. E aí, beleza, agora vamos fazer. E aí, tudo bem, no decorrer do processo, você vai se envolver com uma série de dificuldades que você vai resolvendo, mas como você já tem a solução final pronta... Quer dizer, para você, a princípio, teve uma parte que foi muito simples, porque você sabia onde você queria chegar, você tinha lá o objetivo. Quero resolver esse tipo de problema, eu quero atuar aí. E a partir daí, como é que eu chego lá? Seria isso? Exatamente. Então, quer dizer, você já imagina, já abstrai dos problemas que vão acontecer, imagina a solução. Aí você começa a fazer, aí vai ralar muito, né? Aquela história de 1% de inspiração e 99% de transpiração que vem depois. Aí veio o caminho só. Estou te falando, a gente tem 15 anos fazendo isso, né? A primeira versão desse software a gente fez em 93. Na verdade, tem até mais do que isso, né? Você estava falando com a gente aqui sobre a questão de como é que surgiu essa oportunidade. A partir de uma observação, né? E eu queria que você falasse sobre isso e também sobre, assim, esse desejo de ser empreendedor e não de trabalhar ocupando um cargo dentro de uma universidade, que me parece que você era professor universitário. Como é que foi essa mudança de atitude, a mudança de profissão? Como é que foi isso? Na realidade, desde que eu me conheço como gente, vamos dizer assim, eu pensava em ser empresário, né? E é até muito engraçado, porque eu me lembro de algumas coisas desestimulantes vistas na própria TV, onde tinha aquele cara que ele inventava alguma coisa. Isso me traumatizou. Eu vi na TV um personagem que ele inventava um monte de coisa e só se dava mal, né? Tudo que ele fazia... Mas isso era o quê? Um era uma filme, novela, era uma novela. Tinha lá dentro dessa novela um personagem que dava tudo errado para ele, né? No entanto, na minha vida real, vamos dizer assim, eu via os meus heróis, vamos dizer assim, eram empresários. Poxa, aquele cara ali, olha só que legal. E aquele cara... Na verdade, nessa época que eu era criança, eu morava em São Paulo, então era coisa do industrial. Aquele cara é industrial. Ele é industrial também, né? Então, era a figura do empresário, né? Então, eu, criança, apesar de não ter, minha família não tinha dinheiro e tal, mas eu estudava, por acaso, numa escola do SESI, que juntava ali naquela escola pessoas dos mais diferentes graus aí, sociais, etc. Né? E os meus amiguinhos eram filhos desses industriais. Então eu ia na casa deles e falava, meu Deus, eu quero isso para mim. Foi um ótimo estímulo, né? Foi um ótimo estímulo, pois é. Então essa coisa veio comigo e tudo, só que quando eu me formei, quando eu terminei a graduação, eu queria abrir uma empresa, mas não tinha um tostão para abrir empresa. Até tentei com alguns amigos e tal, que de cara disseram que queriam e tal. Mas no final das contas não quiseram nada, eles quiseram pegar os seus empregos. Eu não tive outra saída a não ser também